Então, boa noite, gente. Queria agradecer a todos que estão chegando. Essa é mais uma edição aí do nosso Carreira e Negócios, do Carla Falcão. Esse é muito o desejo que eu tenho de trazer mais profissionais que eu vou conhecendo ao longo da minha jornada para contribuir com todas essas mudanças que a gente vem acompanhando no mercado de trabalho. Na verdade, a gente está vivendo um momento que está nos levando muito à reflexão sobre o que é importante na minha vida, na minha carreira, para os meus negócios. E a gente precisa muito de ferramentas, suporte e apoio para a gente entender que não é só a gente que está tendo que se reinventar, que todos estamos vivendo isso juntos, né? Então, para isso, eu trouxe a Adriana Jesus aqui hoje, a minha convidada. A Adriana atua comigo, gente, na M1 também, autogerência, ela trabalha também com coach. Eu vou contar um pouquinho aqui da história, da trajetória da Adriana, tá? A Adriana Jesus, ela é psicóloga, ela é coach profissional, ela tem na sua carreira, né, uma experiência muito longa como executiva de RH, foram mais de 30 anos aí trabalhando nesse segmento. Também é psicoterapeuta, empresária, hoje se dedica às atividades da Multitalento, também é escritora e palestrante, tem um MBA com especialização em RH, tem aulas e contribuições em diversas universidades. E uma coisa muito interessante que ela tem é que ela tem um direito autoral sobre o termo humanização, né? Essa é a palavra-chave de todo o trabalho que a Adriana faz, né? Contribuindo muito realmente para pessoas serem efetivamente humanas, né? Para que elas desenvolvam suas competências e suas habilidades tão essenciais nossas enquanto ser humano, sim, mas tão esquecidas, né, Adriana? Sim, e às vezes apagadas aí por uma série de dores, de vivências, por esse excesso de informação, por esse excesso de loucura que a gente vive, né? E então a nossa ideia é conversar um pouquinho com ela hoje, tá? E aí a gente percebe, por que esse tema também, gente? Eu trabalho com o LinkedIn, como vocês sabem, atuo fazendo as consultorias, os trabalhos em grupo para poder criar uma presença mais forte nessa rede. E eu percebo, quando você pergunta para os profissionais quais são as qualidades deles, quais são as competências que a gente pode adicionar sobre cada um deles no perfil. E é bastante comum a gente não ter, a pessoa não saber muito bem dizer quais são as competências dela, né? Quais são realmente os seus talentos, os seus dons mais fortes, porque na correria do dia a dia, a gente não consegue nem parar para pensar nisso. E se a gente não consegue pensar nisso quando a gente está preocupado com uma entrevista de emprego, preocupado com construir essa reputação no mundo profissional, imagina o quanto isso está fazendo falta na nossa vida. E aí, isso é um pouquinho do que eu queria trazer a Adriana para conversar com a gente, né? Como que ela percebe esse momento, Adriana? O que tu está vendo em tudo isso que a gente está vivendo, nesse momento de ressignificação de vida, de carreira, de mundo, né? De contexto, em todos os processos. O que você pode contar um pouquinho para nós aí? Então, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Carla, obrigada pelo convite. Eu sempre recebo como lisonjeiro poder falar de algo que eu amo, que é desenvolvimento de pessoas. Eu vejo esse momento, gente, como uma grande oportunidade. Isso não é ser piegas e não é falar para agradar ninguém, não. É porque eu tenho, por ter humanização, eu tenho uma admiração, uma apreciação pelo positivo na vida da gente, entendendo que nós somos autônomos, temos liberdade para fazer escolhas. Então, por que não escolher, né, do lixo o luxo, no sentido do que reciclar isso tudo, processo de reciclagem desse lixo enorme que a gente tem recebido de todos os lados e transformar em, eu diria até, por que não ter a pretensão de um patrimônio. Porque eu penso que a gente está vivendo tempos de guerra, porque se tem morte, tem fome, tem escassez, tem insegurança, né? Tem hospital na história, tem remédio, isso é todo o quadro de uma guerra, tá certo? Então como é que a gente está se colocando como combatentes numa guerra invisível? Visível pela atitude de várias pessoas que não têm sido éticas, principalmente, eu diria, aqui me posiciono, não sou de ficar em cima do muro, essa questão do nosso jornalismo é horroroso,
é tendencioso, e isso tudo nos atrapalha mais do que nos ajuda. Então a gente precisa ter mesmo espaços como esse para exercitar um pensar crítico contributivo, abrir uma visão que a gente não está encontrando na mídia do nosso país, que é falar do que está acontecendo de bom e o que a gente pode fazer a partir disso. Então, Carla, eu penso que é uma excelente oportunidade o contexto para a gente sim repensar quem eu sou e quem eu quero ser a partir da dor, a partir do desconforto. Isso não é para ser pouca coisa, mas vai exigir da gente sim. Então, estou feliz de estar aqui, poder fazer com vocês essa reflexão. Quero reforçar que eu estou à disposição para quem tiver perguntas, dúvidas. Estou aqui para isso mesmo, né? A gente vai já, até tem o chat aqui, vocês podem ver abaixo que a gente tem uma salinha de chat. Quem quiser ir colocando perguntas, eu já vou aqui selecionando para a gente ir conversando com a Adriana também. Tá? E uma pergunta assim para esse começo, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer as nossas competências, os nossos talentos e de, principalmente entender qual é a nossa essência? Assim, eu recebo muitos profissionais que têm uma carreira maravilhosa de sucesso e que chegam para mim no auge desse sucesso e dizem: poxa, tá tudo bem, mas eu não sei, tem algo me incomodando e eu tô querendo descobrir outros caminhos. Né? O que a gente pode dizer para esse profissional que está passando por isso, que precisa se reinventar, que foi desligado de uma empresa, que está agora reavaliando toda a carreira, que está pensando o que ele vai levar de hoje em diante para frente? O que a gente pode trazer como exercício e dica para essa pessoa fazer esses exercícios aí? Tá. Bom, de novo, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente começar pelo começo na nossa vida. Nem sempre tem sido assim. Em que aspecto? Vamos começar definindo o que é talento, gente. A gente fala de talento, a gente fala de orientação vocacional e isso começa aí, né? O que eu vou fazer da minha vida? Quais são os campos de atuação, as carreiras que me são adequadas e que vão me dar muito prazer em desempenhá-las? Então, o que é talento? O talento é uma aptidão natural, ou seja, inata. Você nasce com uma predisposição para alguma coisa, é um dom, que a gente chama do dom. Então você tem uma facilidade com, uma habilidade natural para. Então presta atenção e vocês vão tentando já tomar nota daquilo que vocês estão localizando. Qual é a minha habilidade natural? Eu tenho uma facilidade para quê? Então vão tentando já se conectar com a tua história. Não fiquem passivos diante desse estímulo que eu estou provocando aqui, tá? Então, essa aptidão, que é uma predisposição inata, ela se transforma em competência, que é a mesma coisa que um talento, desde que um talento só vira talento, desde que ele seja estimulado. Olha que interessante. Precisa de estimulação. E associado ao seu, portanto, empenho e desejo. Se você não tiver vontade de aprimorar uma aptidão natural, você nunca vai ter um talento. O que acontece, então, é que o talento, em síntese, ele é uma predisposição, como a gente está falando, que é facilitada por atributos inatos que você tem e que são aprimoradas pela vontade e o teu desejo. Agora, falando do que é vocação. Vocação, ele faz menção a quê? Ao chamado. Vocação é um chamamento. A gente sente, nossa, parece que eu sou chamado, eu me sinto atraído por aquilo ou por aquele. Isso está mais no campo, então, da vocação. E o campo da vocação sempre te leva para um campo mesmo, uma área de atuação. Eu tenho preferência, e a gente já vê isso na escola. Eu gosto muito de exatas, eu sou mais de humanas. Não é assim que a gente, quando é jovem, os nossos filhos ou parentes, amigos, não dizem assim? Agora veja, orientação vocacional é um termo, assim como orientação sexual, diz respeito ao quê, gente? A um direcionamento, a uma predisposição, a uma preferência, a uma tendência. Então veja, esse é o conceito de orientação vocacional e a tendência de carreira. Agora, por que a gente tem dificuldade de entender quais são os nossos talentos? Então, algumas questões, aqui eu nomearia aqui 4. Primeiro, o talento, gente, porque eles são naturais, como eu disse, é uma predisposição que está lá, eles não exigem sacrifício da gente. Sacrifício não. Então, exatamente, ele vai exigir esforço, porque tudo que você já tem uma tendência, se você treina e se empenha, que é um esforço,
você fica muito melhor. Então ele não vai exigir um sacrifício, não tem um sofrimento para o teu talento aflorar. Então muitas vezes a gente negligencia, a gente abandona, a gente subestima esse talento. E lamentavelmente a gente tem um desperdício de realização e enriquecimento, eu diria, pessoal, profissional e social, porque a gente deixa de oferecer o dom, o talento a serviço do outro através de uma competência estimulada, desenvolvida. Segundo aspecto, as pessoas, nós costumamos ter dificuldade em reconhecer que temos talento porque a gente não se conhece. Quantos aqui investem em algum momento de forma consistente em autoconhecimento? Aí a gente vai começar. E aí está um ponto importante, né? Super. Adriana, nesse momento em que a gente está vivendo um teórico isolamento social, seria muito importante que a gente conseguisse viver um pouco da solitude, né? Ter um momento conosco mesmo para pensar e repensar as nossas questões, porque a gente também, mesmo em isolamento social, nós estamos com muitas pessoas junto conosco, com muitas atividades da casa, da família, do trabalho, né? São muitas preocupações em conjunto e poucos talvez sejam aqueles que estão conseguindo realmente refletir sobre a sua vida. Então, acho que esse é um momento tão importante, mas que se a gente não planejar essa pausa para pensar nas nossas questões, talvez a gente não consiga aproveitar tanto o momento quanto poderia. Sim, né? Só que aí, Carla, tem um perigo que eu quero alertar. É verdade, tudo isso que você falou eu compartilho, só que qual que é o perigo? A gente ficar sozinho. Estamos sozinhos, vamos aproveitar e ficar sozinho mesmo. Não, gente. A gente está isolado do nosso dia a dia comum, normal, rotineiro. Mas muitos de nós estamos em contato com família ou com pessoas. Então, o que é tirar um tempo de qualidade nesse momento para se reinventar e para fazer novas conexões e se descobrir? É você usar até os seus vínculos para validar percepções do que você tem de bom. Ei, o que vocês acham aqui, quem convive comigo? O que vocês acham que eu tenho de bom? Eu já vou dar exemplo para ajudá-los nisso. Mas eu queria primeiro desenvolver um pouco o conceito, porque senão a gente vai direto para a solução, mas não tem esse espaço para se examinar, e que eu espero deixar para vocês algumas dicas que vocês possam usar o tempo então de isolamento, de tempo consigo, para aprofundar e ter boas perguntas para fazer para si e para os outros, que te conhecem, que desfrutam da interação com você, que vão poder sim fazer considerações que você deveria pensar a respeito. Eu falei deveria, não disse pensar, não disse aceitar, mas pelo menos ponderar. E aí, gente, a gente não tem se comprometido com o processo de autoconhecimento. E sozinho é muito difícil encontrar, como eu disse, porque ele é natural. Porque é natural, às vezes eu não percebo. Então, olha o risco que a gente tem de desperdício de potencial. Agora, quando eu sei o meu talento, por que é importante? Qual é o benefício agora? Por que eu vou investir nisso? Bobagem é essa? Pra quê? Pra quê? Eu vou falar pra vocês. Quantas palestras eu faço na minha vida e que eu pergunto, quem aqui sabe quais são seus talentos, levanta a mão. Gente, é desesperador. Não levantam a mão. E não acho que é por timidez, não, porque tem pessoas de diversas... são sempre grupos diversos. E me choca. E eu lembro que quando eu fiz o curso de empreendedora no Sebrae, me assustou, porque naquela época, o curso chama Empretec, até hoje existe, foi feita uma pesquisa que continua com a mesma base, que só 1/4 da população brasileira faz o que é vocacionada a fazer. Por isso que a gente tem tanta incompetência nos serviços. Você fala, nossa, é tudo muito ruim. Porque se talento é competência, desde que ele seja estimulado, mas eu não estou cuidando dele, eu sou o quê? Eu sou o tal do medíocre. Média. Agora, quando você está no talento, o que é o benefício? O talento ele é fundamental para despertar o que em você, a paixão, o entusiasmo. O talento ele contagia. Por quê? Porque com ele, você dá sentido e significado à tua vida. Você estabelece o tão procurado propósito, que todo mundo quer, mas o propósito está super alinhado com o talento, que tem tudo a ver com carreira, vocação. Não tem desconexão aqui. O que falta é o que você chama do planejamento assistido, porque sozinho a gente não consegue. É muito difícil. Raríssimas pessoas dão conta disso, como eu já disse. Então, quando eu estou no meu talento, eu encanto com soluções que são diferenciadas e extraordinárias, porque eu estou no campo da minha plenitude, do que eu nasci para isso. Portanto, veja... Uma coisa que é legal, acho que a gente perceber, é que quando a gente está no talento, quando a gente está na essência, tudo flui.
Sabe, Sim, quando você começa a fazer algo e aquilo naturalmente vai expandindo e vai dando certo, e as coisas vão acontecendo, quando isso está acontecendo, é um indicador, né? É um indício sim. de que você está no teu talento ali, que isso deve ser olhado com mais carinho. Confúcio diz Aqui uma a sabedoria que eu Carolina, amo. Olha aí, ó, quem chegou aí. ó, aqui, tá aqui do lado, Ai, né? Mãe, né, ai, gente? que coisa linda. Aqui, ó. Aqui a Carolina está falando que ela já procurou muita ajuda para identificar os talentos dela, que sempre indicaram processos de coach, que sim, são um caminho, né? Mas que ela Eu nunca vou chegar. conseguiu investir nisso. Tá. Então ela diz que sozinha ela buscar essas respostas é um processo mais lento e mais difícil. Com certeza. E Obrigada, efetivamente, obrigada. Ela está confirmando o que eu estou falando. Não é papo de vendedora. Ah, ela tá não, querendo e é empurrar. É verdade. fato, gente. Eu não preciso disso. Eu tô aqui realmente com a Carla, né, Carla, empenhada em levar para vocês amplitude, expansão, E essas compartilhado. perguntas, então, que você está Sim. trazendo para a gente, elas são fundamentais, porque fazem realmente a gente refletir sobre Tá. todo esse processo. Então, só lembrar o que você estava dizendo, é assim, como diz Confúcio, gente, um sábio, sabe, sabedoria é sabedoria. Ele diz assim: encontre um trabalho que você ama, paixão, talento aplicado, e você não terá que trabalhar um dia sequer na sua vida. É muito fácil você ficar envolvida com um trabalho que é a sua cara, que você se realiza, porque nesse lugar da aplicação do talento, você constrói orgulho de si e legado. Quem aqui nunca ouviu falar do chamado? Qual é a sua obra? Qual é o seu legado? Mas ninguém que não está conectado, desconhece talento, vai poder construir legado, gente. Você vai falar, nossa, o que eu tenho mesmo para deixar para as pessoas? Porque você se sente entristecido, desanimado. E o talento, ele sempre é algo, lembra disso que eu falei, muito contagiante. Uma Agora, coisa que as pessoas falam sobre essa questão de faça o que você gosta e você não vai trabalhar, né, nenhum dia na sua vida, eu concordo, mas nem tanto. Porque o que eu digo é um pouquinho diferente, eu acho. Quando a gente encontra o nosso talento e a gente está dentro dele, você tem muito mais motivação e energia para superar os desafios que vêm com ele. Porque uma coisa que a gente precisa falar, né, Adriana, nem sempre quando você está fazendo exatamente aquilo que é o teu talento, isso não significa que você não vai ter desafios, que você não vai ter dificuldades, que você não vai ter que superar alguns pontos. Mas quando você faz realmente o que te envolve com muita paixão, isso não é o suficiente para te desanimar. sim, Né? sim. Essa vontade de fazer isso acontecer faz com que você siga em frente. Sim. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente sempre vai encontrar desafios, a gente tem que se reinventar sempre, mesmo fazendo o que a gente gosta, mas a gente tem que estar aberto para isso. Quando a gente está na essência, isso é mais natural, isso é mais leve, né? Sim, porque o talento, como eu disse, ele dá um sentido de vida, um propósito. Então, quando os obstáculos vêm, e eles vêm, gente, até porque quando você faz algo muito bem, você vai despertar inveja, ataque invejoso, você não vai ter só admirador, você vai ter a turma do puxar o tapete. Bem-vindo ao mundo do talento, faz parte, né? O brilho nem sempre ele seduz e encanta, ele incomoda, não é verdade? Só que aí você fala, em nome de que eu vou suportar tudo isso e não vou jogar a toalha? Entende? Porque a gente vai passar assim, quanto mais você brilhar, mais talento você tem, mais você sabe, quem tem e sabe do que eu tô falando, fala, nossa, o que eu sofro de gente querendo difamar, caluniar, inventar história, dificílimo elogiar, falar do bom, ficar quieto, se finge de morto. Se eu não coloco azeitona na minha empada, o cara nem de perto passa por esse lugar. E aí tem que falar de outra história, que é o marketing da gente, como é que a gente se vende consistentemente na base ética, que é baseado no histórico que você está consolidando a partir do que você faz, como você faz, sendo quem você é. Lembrando que sendo quem você é que impressiona, é você humano, com qualidades raríssimas de encontrar, como a coragem de dizer, eu não sei, não entendi, explica aí, não entendi. Quantas pessoas conseguem fazer isso com naturalidade? Quantas? E isso faz total diferença no aprimoramento dos nossos talentos, porque talento tem que ser... E aí você tocou num ponto que também é importante, a questão da autenticidade. Sim, né, Adriana? sim. A Adriana tem um livro que fala sobre isso, né? Sim. O poder de ser autêntico. E esse é um ponto muito interessante, porque muitas vezes a gente gosta de modelar profissionais
eu quero ser como fulano, eu quero ser como Beltrano, eu desejo ser, aquela inveja boa, no sentido de, nossa, aquilo inspira. Sim, isso é bom. Mas inspirar é bom. É muito mais interessante quando a gente encontra a nossa maneira de ser, a nossa autenticidade, porque essa maneira de ser autêntica é que encanta. Essa maneira de ser autêntica é que define e que constrói a tua marca pessoal. Por isso a gente fala tanto disso também no LinkedIn. Quando estamos lá, é importante construir um conteúdo autêntico, ser você mesmo, né? E se permitir fazer esse movimento de ser você mesmo. Claro, respeitando algumas questões de limites para isso dentro do contexto corporativo, dentro do contexto profissional, mas ser você mesmo é muito importante. Ser você mesmo desperta atenção, ser você mesmo conecta, né? Gera uma série de outras questões positivas aí. Sim, então, isso que você falou, gente, eu vou falar, mostrar aqui, ó. Esse aqui é o livro, não sei se dá pra ver. Ó, impressione sendo quem você é. Isso. Então, assim, o que é impressionar, né? O que é impressionar? Impressionar não falo para causar, você até pode causar, mas não como objetivo principal. O impressionar é deixar a impressão, a sua marca. Então, impressione, deixa a sua marca sendo quem você é. E quem você é? A segunda grande pergunta, que a capa do livro já nos instiga. Quem você é? A pergunta existencial que não tem nada de bobo. Quem você é? Você é capaz de falar para mim rapidamente, sem ficar divagando e pensando, ei, quais são suas duas maiores forças, teus dois maiores talentos, que você se orgulha de tê-los, que eles te trouxeram até aqui, você é grata a eles? Quais são? E quais são as duas grandes limitações que você tem? E o que você está fazendo com elas? Como é que você cuida disso? Como é que você comunica isso para o outro? Na interação com o outro, quando isso aflora? Você dá excuses, desculpas, ou você trata logo de falar, cara, você pegou no meu ponto, preciso da tua ajuda? Você consegue fazer isso com essa assertividade? Ou você fica todo acuado, achando justificativas? Agora eu pergunto, você acha que as pessoas não percebem isso? Pior que sim. Então é muito lindo quando esse livro, gente, esse tema desse livro, ele surgiu, sabe como? Quando eu fazia muito hunting. E aí eu recebia candidatos e eu via todo mundo, falava uma coisa daquela, eu tenho dom, né, os meus talentos, né? Essa capacidade de, eu sou observadora, tenho capacidade de pegar, coerência e incoerência, e eu via, falava uma coisa, daqui a pouco estava desdizendo o que disse. E aí eu mostrava, me ajuda, eu tô confusa, você me disse isso e agora isso, assado. Como é que isso se fecha? E a pessoa, kkk, olha, fica tranquilo, vamos tentar de novo, conta pra mim, vamos tentar de novo. Não tem problema, o que é afinal de contas? Pode refazer tua fala, não tem problema, eu quero te conhecer. Eu entendo que você possa estar aflito aqui, tá precisando do trabalho, ou é o sonho da sua vida, ok. Eu facilitava para o outro, porque eu acho que um bom selecionador tem que fazer isso. Né? Porque eu quero conhecer você no que você já é, no que você ainda não é, mas eu sei onde você pode chegar. Né? Essa é a visão de um bom coach. A gente acredita naquilo que você ainda não vê. Pela experiência, né? E pelo dom de conhecer pessoas. Então aí como que eu vou conquistar a sua confiança, gerar credibilidade na nossa vinculação para que você faça a sua entrega comigo, da tua verdade humana, contando da sua dificuldade. E aí, gente, a gente entra na diferença de coaching e terapia, que é importante entender. São dois processos super importantes de autoconhecimento. Nesse tempo que a gente está, vale muito a pena pensar sobre essa possibilidade na tua vida. A vida nos deu, entre aspas, uma pausa. Né? Tem um convite a uma mudança. E essa mudança, onde, olha o nome, fomos forçados a nos isolarmos, estarmos conosco. Para quê mesmo? Para a gente matar o tempo e sair do jeitinho que entrou disso. Aliás, essa é uma coisa que já está para mim. Quando acabar essa pandemia, eu conhecer as pessoas em recolocação, em hunting, ou nos treinamentos. Escuta, qual é a tua história com o coronavírus? Porque ele bateu em você, a gente ficou o tempo todo tentando driblar ele, não é? Qual é a sua história com ele? O que aconteceu? Como é que você entra e você sai disso? Qual é a transformação? Gente, fica atento, porque eu acho que qualquer pessoa mais séria vai questionar isso a você. E aí, o que é terapia, o que é coach, como facilitadores dessas descobertas? Do quem eu sou, como eu me vendo, porque se eu tenho talento, você vende solução, porque talento está no campo da solução, e melhor, diferenciada. Né? Então lembra, talento é aquilo que você tem de bom e você quer ficar
espetacular. Talento eu chamo assim como uma fórmula, né? Para as pessoas mais lógicas que gostam, eu coloco talento igual habilidade, que é o saber fazer, associada à vontade, eu quero fazer, iniciativa, atitude. Porque olha, se eu tenho uma aptidão, mas eu não tenho vontade, isso não vai ser talento, tá certo? Uma pessoa que tem aptidão para tirar música de ouvido, tem ouvido absoluto, mas ela não tem vontade de estudar piano, partitura, então ela não vai tocar talvez tão bem quanto alguém que não tem habilidade, aptidão, mas tem muita vontade. E a gente vê isso nos Paralímpicos. O que são os Paralímpicos? Os caras nadam melhor do que eu e você, que nascemos com toda a condição a princípio para ter, mas eles têm muita vontade pela perda. Eles valorizam a perda de um tanto que eles nem sabem, nem nunca flertam com preguiça ou desânimo. Eles já têm a perda, eles querem saber o que eles podem obter naquela escassez. E é isso que a gente pode pensar. A gente está na perda. O que eu e você vamos obter nessa escassez que foi imposta contra a minha e a sua vontade? A gente vai acomodar, achar zona de conforto no meio da guerra? Não me parece uma boa escolha, mas eu respeito. Quem sou eu, né? Mas eu te desafio, porque, claro, eu tenho aqui, né, o meu talento de terapeuta e de coach, eu sempre vou desafiar você a um pouco mais de você. Que a Carla bem colocou, a competição é com a gente, é na minha superação. Eu preciso de um pouco mais do quê? Um pouco mais já muda muito a história, né? E eu digo um recado, antes de falar de terapia e coach, que na crise, observa isso em você e nos seus aí do convívio. O que é bom, os que são bons ficam espetaculares. E o que é ruim, gente, fica péssimo. Então vamos, né, com toda a nossa ética, carinho conosco, fazer um exame, né, fechar para a balança e falar, eu tô em que lugar, hein? No dia 21 de maio de 2020, e eu quero ir para onde? Isso tudo faz parte também, né, do sentido que a gente quer dar para essa dor que a gente está vivendo coletivamente. Mas essa é uma busca muito individual, né? Exatamente. E, Adriana, a gente fala muito hoje em competências dos profissionais do futuro. Uhum. E eu costumo falar que o futuro chegou. O profissional do futuro é aqui, agora estamos aqui. Profissionais do futuro, estamos aqui. E a gente tem aí 4 competências que têm sido bastante disseminadas e valorizadas. Eu vi um pouquinho da tua opinião sobre elas e sobre se você entende que outras que a gente precisa também. Uma delas é a empatia. A segunda é a colaboração, a terceira, a adaptabilidade e a quarta, a vulnerabilidade. Nossa, é espetacular. O que você pensa sobre elas, o poder que nós temos de desenvolver tudo isso dentro de nós e qual alguma outra que você poderia acrescentar nisso, né? Então, eu digo assim, eu não acho que é do futuro, eu acho que essas competências todas são inerentes à raça humana, do conceito de evolução. Exato. Não existe evolução sem isso tudo aí. Então, é passado, é presente, é para sempre. Quando que a gente vai abrir mão disso? Fala pra mim. E viver em sociedade. E viver com dignidade. E viver civilizadamente. Abrindo mão disso, como, gente? Não, pra mim não tem como. Eu valido cada uma delas. Acho que elas são competências essenciais à vida humana, que nos confere dignidade. Né? E acho que esse é o ponto, né? Um pouco a gente se perdeu. Sim, nessa muito toda a gente se perdeu. Que a gente estava vivendo. E essa situação em que a gente está sendo forçado a refletir agora nos traz essa questão da empatia, né? Empatia. Como que eu me coloco no lugar do outro, como que eu entendo que o outro passa, que pode não ser o que eu estou passando, mas como que eu posso lidar com isso também. Inclusive porque em cada casa, em cada universo, a gente tem conflitos e questões diferentes sendo realizadas, né? Então, estamos em casa e cada um lidando com as suas questões pessoais. E as questões pessoais de quem está sozinho, vivendo sozinho nesse momento, são umas. As questões pessoais de quem está com a família toda reunida são outras. Né? As questões de quem perdeu um emprego, de quem está empreendendo, de quem está vivendo ou a própria questão da doença também. E saber que existem mundos paralelos acontecendo e que não necessariamente eu vivo, que o outro vive, me permite olhar para a dor do outro e tentar perceber como isso impacta a minha vida também, né? Uhum.
Sim, agora eu vou te falar que tem uma coisa muito importante, que tá aí sim vai entrar no campo que a gente está aqui falando, que tem a ver com para manifestar um talento, para eu viabilizar todas essas competências, gente, eu preciso de algo fundamental, que eu chamo de fluido vital, que é o quê? O fluido vital chama-se autoestima. Ninguém dá o que não tem. Eu nunca vou conseguir alcançar o teu mundo se eu não tô nem no meu. Eu não consigo acolher nem a mim mesma. Eu não consigo administrar o conflito que está na minha cabeça, as falas acusatórias que incidem o tempo todo sobre mim, me condenando, me recriminando. Eu aceito todas, eu vivo com elas. Aí eu vou estar com você de que jeito? Então, gente, para que tudo isso seja viabilizado, tem uma base para sustentar tudo isso aí, chamado autoestima. Autoestima é o poder pessoal a partir da capacidade de você viver bem com você, dentro do eu pele, pele para dentro, meu universo. E para eu ter boa autoestima, eu preciso passar muito fortemente por um processo de aceitação de que eu sou humano. Quantos de vocês conseguem fazer as pazes com aqueles desafios que você ainda não conseguiu vencer em você? A sua tendência a ser impaciente, a ser irritadiço, a ser desorganizado, a ser pegajoso, a ser impulsivo, intrometido, invasivo, portanto, porque a gente tem essas coisas na gente, cada um sabe o que opa, essa sou eu, esse é o meu. Não é? Agora eu nego isso, eu não quero olhar para isso, aí eu vou estar como com o outro, na humanidade do outro, gente. Como é que eu vou empatizar? Então, Carla, eu acrescentaria o que você trouxe, o nosso cuidado, gente, para cuidar do nosso fluido vital, que é o combustível para fazer frente às críticas da vida, às perdas, entende? As coisas, até as conquistas, para não enlouquecer nelas e se perder, porque dá poder um homem, você vai ver quem que ele vira, né? E aí pensa o que está acontecendo no país, você vai sacar logo uns nominhos aí. Então, é muito complicado a gente não estar atento como é que você está gerenciando a sua autoestima, que é o maior patrimônio que sustenta tudo. Como eu disse, as pessoas não estão dispostas a colocar azeitona na sua empada, se você não fizer por você. E aí como é que você vai vender? Falando de mercado, escassez de trabalho, dificuldade, como é que você vai se recolocar ou ocupar um lugar, né? Se você não sabe, não tem condição, eu não acredito em mim. Eu aprendi, decorei, eu vou falar isso, se o cara perguntar isso, eu respondo aquilo. Eu ensaiei, eu tô lá no personagem, mas cadê o autêntico? É só fazer 3 perguntas diferentes, pronto, perdeu a conexão do olhar. E aí, gente? Como é que você vive desse jeito? De migalhas? Agora eu pergunto, pra quê? Por que mesmo? Em nome de que você tem essa vida de faz de conta? Vale a pena? Então essas são perguntas que eu muitas vezes mais polemizo, problematizo do que respondo. Mas por quê? Porque eu acredito que cada um de nós, a resposta está em você, está em mim. Eu acho que uma boa pergunta vale demais na vida da gente. Muito do que eu aprendo e aprendi foram com pessoas que me instigaram, que me provocaram de uma forma respeitosa. Isso foi um jeito tão bom na minha vida e que eu tenho usado, sim, dentro do conceito da humanização. Eu sei que você é humano. Você não precisa fingir pra mim que tá tudo bem o tempo todo. Eu te recebo na tua humanidade. Eu quero que você seja tolerante comigo também. Que é um outro problema que eu colocaria. Tolerância, né? Que aí tá no campo tolerância, da... tolerância, resiliência. Sim, também. Porque, né, como é que eu vou ter resiliência sem tolerância? É o que eu falo, a gente tem que achar o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Então, o que sustenta o quê, gente? Eu não tenho competência sem autoestima. Eu não tenho resiliência sem tolerância. Agora, até parede, os engenheiros sabem disso, tem tolerância. É um espaço de manobra. A gente não tem, a gente se tornou seres super intolerantes. Olha o que está acontecendo, os extremismos. Como é que você faz para conviver assim, gente? Até quando a gente vai bater palma para doidinho dançar achando que tá tudo bem? Quando é que a gente vai aprender a falar a verdade? Que é outra coisa, outra qualidade fundamental que nos ajuda na vida. Quem que não quer ouvir a verdade? Agora, não é ser dono da verdade, é dizer uma verdade para você. Se eu vejo que você agiu de uma forma que não foi adequada, dizer para você: ô Carla, por que você falou comigo naquele tom? Né? O que aconteceu? Eu me senti tão exposta. Olha o jeito de falar agora. Carla! Ai, Carla, desculpa, mas é que eu fiquei tão magoada. Eu tô arrasada. Também não é assim. Não é adequado. Nem passivo, nem arrogante, agressivo, assertivo. A gente sabe, gente, falar a verdade uns pros outros com mansidão. E aí você toca num outro ponto que eu gosto muito também, que é o posicionamento.
Eu digo que chegou um momento em que nós precisamos nos posicionar. Quais são nossos valores? E a gente não precisa ser grosseiro ou agressivo para ter um posicionamento. Um posicionamento é só mostrar o que é importante para você, o que você pensa verdadeiramente. Existem inúmeras formas de a gente colocar isso. E mesmo que a tua opinião não conflite com as pessoas, você consegue colocar isso de uma forma tranquila também. Sim. Então, basta a gente estar disponível para isso. Então, a gente falou aqui de empatia, a colaboração também. Acredito que cada vez mais trabalhar em equipe. Não é? O que a gente está fazendo aqui? Cada um ter o seu papel, cada um contribuir com aquilo que pode para construir algo maior é importante. A tolerância, a resiliência que a gente falou também tem muito a ver com a adaptabilidade, né? O quanto você se permite ser flexível e se transformar e mudar de ideia, e mudar seu produto, e mudar de carreira, e fazer algo novo, e de repente entender que uma jornada, um ciclo se encerra numa carreira, num tipo de mercado, e abre-se outro, aonde tuas experiências vão ser muito mais interessantes e transformadoras nesse cenário, né? E, inclusive, essa questão da vulnerabilidade. Todos nós estamos com dificuldade de lidar com isso, e todos nós estamos aprendendo a lidar com isso. Tem 2 pontos que eu queria então, destacar. O fato da gente admitir isso já nos ajuda a seguir em frente. 2 pontos que eu acho super importantes na sua fala. Essa questão da adaptabilidade, ela só acontece para quem corre risco. Verdade. Gente, a gente está aqui numa tecnologia nova na minha vida, e de muitos executivos eu fico boba. Muitos de vocês não sabem nem entrar no ao vivo do Instagram, como eu também não sabia. E continuam não sabendo no 2º mês de quarentena. Gente, eu não sei, uma chamada de atenção, tá? Adaptabilidade. Então, assim, a gente está correndo risco aqui. Eu não sei quem vem, não tô nem vendo a cara do povo, só tem nome aqui que eu nunca vi na vida. Mas que legal que vocês estão aqui com a gente. Eu tô correndo risco. Eu tô fora do meu protocolo. Aliás, graças a Deus por isso que eu tô me adaptando, tô adorando ser mais eu tenho permissão, tá todo mundo em quarentena, tá todo mundo permitido para vir de camiseta, não é verdade? Tô em casa. Ai, que beleza. Agora eu tenho que correr risco. Isso é uma coisa para pensar, né? E essa questão da vulnerabilidade é tão importante que eu vou, dentro do que eu trabalho, que eu faço também, que você sabe, né, Carla, com as lives lá, a próxima que eu vou falar da mais humanização, tem um que eu vou colocar, um dos capítulos que a gente vai trabalhar é o seguinte, eu coloquei assim pra gente pensar. Super-herói é ficção, nós somos humanos, né? Eu ia falar assim, ó, nós somos vulneráveis, eu ia escrever na chamada, eu falei, não, vamos lembrar do humano, que depois na live eu trato, mas o tema dessa live vai ser vulnerabilidade. Porque a gente não é super-herói, você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha. Que você seja uma mulher maravilhosa, uma maravilha de mulher e um homem super-humano. E não super-homem. É muito mais legal. Aqui que adorou, eu também eu concordo. Esse que é o ponto. Somos humanos e temos erros e acertos, estamos todos aprendendo. Sim. E ressignificando o tempo todo a vida e os processos. Eu não sei se mais alguém quer aproveitar aqui que a Adriana tá, para a gente fazer mais algumas perguntas para ela, mas gostei muito disso. E, gente, a Adriana também faz no Instagram dela as lives, né? Adriana Jesus, depois eu vou deixar aqui no chat o Instagram dela para vocês conhecerem também. Mas é realmente muito inspirador, assim, ouvir um pouco dessas palavras. Então, eu queria até aproveitar enquanto as pessoas fazem perguntas e dizer, sabe, gente, eu fui executiva há muito tempo, empresária há 30 anos de carreira. Eu tô gostando muito legal, porque os trabalhos que a gente falou da adaptabilidade, vulnerabilidade, correr risco, comunidade, se ajudar e tudo isso. E eu senti, assim, de começar a fazer essas lives, que é um trabalho meu social voluntário, como Adriana Jesus. Eu sou fundadora da Multitalento, mas eu falei, eu não vou pela Multitalento, porque eu quero falar de gente pra gente. Olha que coisa, que sacada. Olha o que eu tô pensando. Veja se vocês compartilham comigo. O mundo tá faltando humanidade. Tá faltando tudo isso que você falou aí, que é do futuro, que a gente tá devendo pra gente desde que a gente nasceu. E quem é que vai mudar essa história se nós não assumirmos a liderança? Eu quero ser líder. Tomara que seja eu, porque eu sei cuidar, eu me importo, eu me preparo pra isso. Então eu não tô me aventurando com pessoas, a gente precisa de mais gente valente. Gente com vontade, entendeu? De cuidar. Não tá tão fácil de achar. Tem muita gente em cima do muro. Mas tudo bem, eu respeito. Mas pelo menos não atrapalha quem tá liderando.
tá bom? Isso já é uma boa postura. Quem não ajuda, não atrapalha, já é legal demais. E aí, a primeira série, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para multitalento, para trabalhar Meta Smart, SWOT, KPIs, vamos lá, que mais, gente? Que é PDCA, Kanban, TPM, Kaizen, auditoria, tudo lindo, gente. Nossa, é uma linguagem que a gente domina. Mas espera lá, a gente sabe ser gente, então, você quer time de alta performance, você quer líder, você quer resiliência, mas não tem autoestima, não tem empatia, não sabe acolher, não sabe nem ser leal, não é? Porque tem muita gente aí querendo levar vantagem e para onde que eu vou, né? Não tem um posicionamento claro, é camaleônico, achando que isso é adaptabilidade. Não, isso é uma certa leviandade, eu diria, né? Você tá flertando com um pouco de falta de caráter. E eu sempre vou dizer, você tá julgando? Não, eu tô sendo clara, né? Aí o que eu pensei? Primeira série, relacionamento sadio. Sadio. Primeiro, o que são critérios de um relacionamento sadio e nocivo? Tá lá pra gente pensar. Ok, aí, para ter um relacionamento sadio, eu vou precisar de empatia, estar com o outro. Para eu estar com o outro, eu preciso gostar de mim, autoestima. Agora tá, que eu estou com o outro, gosto de mim, a gente sabe se acolher, aí veio acolhimento. Porque eu acolho, eu gero lealdade. E se a gente é leal um com o outro, a gente fideliza e permanece. A gente fala tanto de fidelização, mas você não vai chegar na sua empresa com vamos fidelizar, sem passar por essa conversa toda, meu bem. Tem como, por decreto? Acredita no que? Papai Noel não existe. É trabalho humano. Fechamos essa live, Carla. O que eu tô pensando? Agora que a gente já entendeu um pouco de como a gente se relaciona de uma forma mais saudável, vamos para mais humanização, então? Primeiro tema, descomplica a vida, gente. A gente fala, seres humanos somos complicados. Então, vamos pro positivo. Que tal descomplicar? Lembrando que a gente é humano, não é? Não é uma boa? Aí, como eu falei pra vocês, super-herói é ficção. Você, eu, somos humanos. Terceira, alivia a carga. Por que você está puxando tanto? Qual a dificuldade de delegar? Qual a dificuldade? Qual é? E de pedir ajuda também, né? Exatamente, que aí é o último tema, que é isso. Primeiro ofereça, depois peça. Porque a gente precisa ter crédito para pedir. Dá um exemplo. A gente é louco para receber elogio, mas morto de fome por fazer. Gente, pelo amor de Deus... Quem é que vai arrumar essa bagunça? Somos nós que estamos tendo acesso a essa conversa gostosa, que estamos podendo pensar junto. Aqui é lugar de debate, eu não concordo, falou bobagem, é mesmo? Que bom, conta pra mim, o que você não curtiu? Me ajuda. Adriana, achei muito legal, gostei disso, tô com você nessa, defenda essa bandeira, vamos formar uma tribo, né? A tribo de gente de excelência, que quer fazer excelência humana, não é não? E aí, terminando mais humanização, aí eu tô pronto para ir pro impressione sendo quem você é. Que aí a gente vai falar, impressionar o quê? Quem você é? Olha que eu fecho isso, aí eu tô pronta para falar do que vocês quiserem. Alta performance, time de alto desempenho, líder, coach. O que vocês querem falar? Encantar cliente? Agora nós vamos falar. Agora a gente dá conta. Porque o humano tá preenchido com o humano. Então eu consigo... falar com o outro, porque a humanização é isso, gente, é uma linguagem universal, onde te dá a potência, a competência de entender como o ser humano funciona bem e como funciona mal. Você sabe como as pessoas funcionam no seu melhor? Como você sabe? Como você checa? Da onde você tirou isso? Como você validou isso? A gente acha que sabe. E esse é o problema, falta alinhamento, falta isso que a gente está fazendo aqui, ó. Falta esse espaço de educação, que é o mais lindo de tudo, que eu tô amando, que é o que ajuda, né, os países desenvolvidos, que tem bom índice de DGH, lá, de qualidade de vida, de segurança, de emprego, eles investem em educação, não é verdade, gente? É isso que a gente está fazendo. Então, muito obrigada por me permitir estar aqui no melhor com vocês. Gratidão, meus queridos. As meninas aqui, a gente que agradece, estão falando que estão adorando tudo, estão gostando muito, e estão pensando sobre tudo isso. Uma dica legal também é dentro da psicologia positiva, que é um tema mais recente. Sim. A gente tem um teste que vocês podem fazer, que pode ajudar vocês a se conhecer um pouquinho mais. Não sei se vocês já ouviram falar do VIA, né? É um teste que ele fala e identifica quais são as suas forças de caráter, suas fortalezas de caráter. E ele é um teste gratuito, eu vou deixar aqui no link do chat. Quem quiser fazer ele, se conhecer um pouquinho mais, ele distribui aí algumas competências e características e você respondendo algumas perguntas consegue ter um relatório seu. Esse pode ser
um estalo aí para te ajudar a pensar e refletir sobre esses pontos também, né? Falando de teste, Carla, tem um monte. Acho que você me perguntou isso de ferramenta. Gente, tem muitas Sim. ferramentas, tanto no coaching quanto na terapia. Para vocês terem uma ideia, a terapia, ela é um processo que promove e sustenta o autoconhecimento, que vai buscar o que te influencia, como você se sente, medos complexos. Então, é um trabalho que tem mais essa conotação de médio e longo prazo. Recursos que a gente usa nisso: observação, questionário, história de vida, tem testes de aptidão, tudo isso. Isso é terapia. O que é o coach? O coach já é um processo voltado para mapear talento e gap de competência. Ele é um processo mais de curto prazo, ele usa ferramentas, portanto, de avaliação de perfil, personalidade. Tem um monte, tem DISC, tem Quantum, tem MBTI, tem PI, tem 1 milhão delas, né? Isso aí eu acho que é o mais simples. Você vai e responde. Tem umas que são gratuitas, que você não leva 5 minutos e sai lá o teu retrato, né? Então, essa que eu coloquei no chat aqui, gente, ela é muito interessante porque ela trabalha num aspecto diferente desses muito legal. Tradicionais de carreira. Isso é legal, então, muito legal, gostei. A pessoa que ama estudar, você ama aprender, você ama cuidar dos outros. É bem interessante, eu acho que dá bons insights para a gente começar esse processo de autoconhecimento, né? Sim. E aqui o Ricardo está falando que a discussão está muito legal e que está ajudando ele a refletir sobre hoje e sobre o futuro também. Então, para a gente ir já encerrando, que a gente está quase no horário, e se deixar a gente fica aqui. Tá. Eu e a Adriana, então, quando a gente começa, a gente não para mais. E a gente fala que a gente não toma café, a gente precisa de uma tarde. Verdade. Mas o ponto é: que perguntas a gente pode deixar, então, como um dever de casa, para que a gente possa começar esse processo e aproveitar esse momento para tentar identificar um pouco mais aquilo que é essencialmente meu, que pode me levar para frente e pode me ajudar a seguir em frente daqui em diante. Eu acho que uma pergunta... Você está perguntando para mim? Que a gente pode se fazer. Tá. Que perguntas a gente pode... Bom, eu durante aqui nossa conversa fiz várias, que eu acho que é importante que eu pedi para alguém tomando nota, que ia ter muita nessa linha, porque eu gosto muito mais de fazer pergunta. Então acho que eu já dei várias perguntas aqui, mas eu... Quem sou eu? Como eu tendo? Sim, agora eu concluiria assim, gente, para vocês pensarem, né? O que te impede de investir em você? Isso, acho que isso é tão importante. O que te impede de te conhecer mais? O que te impede de conhecer mais, não só comigo? Estar com alguém da tua confiança. Você vai eleger quem? Você tem às vezes um parente ou não tem? Vai ter alguém profissional para isso? O que te impede? Você precisa ter isso muito claro, gente. Porque a pior coisa... E veja se o que te impede é de verdade um fato ou é uma crença limitante. Eu acredito algo que me limita. Por exemplo, uma crença limitante. Terapia pra gente problemática. Então, o que me impede? A crença de que não é pra mim. Isso é pra gente eu não sou problemático. Então, eu acho assim, a vida está nos convidando, como a Carla falou, achei espetacular essa abordagem, né, de se reinventar. Sozinho é muito difícil, porque a gente precisa de boas perguntas. De pessoas que nos instiguem a estar conosco, não é? Sozinho a gente tem os vícios, nós temos um alcance, um espectro de percepção, ela tem um tanto. Por isso que você disse da solidariedade, de estar com a complementaridade, ela enriquece. Então, esse é o convite. Quando a gente está com o outro, é naturalmente um convite à expansão, só que é um outro crivado por você. Dentro do teu crivo de rigor, você define os critérios de quem é a pessoa que você quer experimentar, existir com ela, no alcance que ela pode trazer, que é o que você não sabe fazer, porque eu não sei fazer uma programação, não sei como esses caras desenvolvem essas plataformas que a gente consegue isso aqui, mas não consigo nem conceber. E talvez você que fez a plataforma não consiga conceber como é que a Adriana tem essa capacidade didática de estruturar gente e convencer pessoas a se conhecerem e gerar resultado a partir disso. Como ela faz isso? Entendeu, gente? Então, cada um na sua. Agora, juntos, a tecnologia e mais esse aspecto humano, olha a solução que a gente está provendo.
num momento que eu não sei, eu tô buscando assim, eu tô cansada, muito cansada da solidão, desse isolamento. É chato, já deu, né? É muito chato. Mas eu acho o máximo esse tempo de estar em casa, de poder botar em dia tantas coisas que eu queria na minha vida, comigo, na minha casa, com quem está comigo aqui, né? Então, também tem esse aspecto. Então, eu gostaria que, eu acho que eu não quero fazer muitas perguntas, que eu sempre acho que foco é tudo e menos é mais. A pergunta que eu julgo de $1 milhão é o que te impede, né, de investir em você. Ok? Se tiver alguma pergunta, à tua disposição, Carla. A gente tem aí 3 minutos para encerrar. Muito bacana. O que te impede? Então, o que te impede? De ser quem você em nome de deseja? quê? Exatamente, em nome de quê? O que te impede de fazer o que você Exatamente. quer? O que, gente? De terminar um projeto. O que te impede Isso aí. de seguir em frente? É, Acho muito... que essa pergunta dá margem aí para um caderno inteiro de respostas. Né? Eu gosto muito de ter um caderninho, eu sabe? também. Aí antes de dormir eu vou com a minha caneta aqui, ó. Vocês vão falando, eu vou tomando nota. Eu já me pego Carla falando. É muito importante. Quando eu gosto muito de fazer esses questionamentos em viagens, sabe? O que eu estou ficando aqui? O que eu vim fazer hoje? Como eu estou me sentindo nesse momento? E acho que esse pequeno diário de bordo, talvez de quarentena aí, com o que te impede, em quem eu sou, com o que eu tenho de talento, como o meu talento pode virar competência e aonde eu quero chegar. Pois é. Pode ser um caminho muito bacana para a gente ir fazendo um pouquinho por dia, né? E eu sempre falo que tudo é um passo de cada vez. E mais do que nunca, estamos vivendo um passo de cada vez, um dia de cada vez. A gente não sabe qual é o final dessa jornada. A gente não sabe aonde a gente vai chegar, quando vai ser e nem como vai ser quando a gente chegar lá. Mas o que a gente sabe é que a gente precisa continuar caminhando. Que a gente precisa passar por hoje e amanhã passar por um amanhã. E dando um pequeno passo, um dia por vez, a gente vai chegar onde a gente nem sabe, nem imagina. Então essas reflexões podem ser uma luz, né, no meio da escuridão aí. E que a gente passa cada dia agradecendo, no máximo da nossa plenitude, gente. Carpe diem, viva o dia. E que a gente aproveite também a jornada. Porque é o que eu falo, não é para ser sofrido, isso é para ser privilégio. Tudo isso que a gente está fazendo aqui é privilégio. Isso não é castigo, isso não é punição, isso não é sentença, isso é libertação. É para a liberdade que a gente foi feito, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Existe o livre-arbítrio. O que você escolhe fazer com o que foi te dado? O que te impede? Quem te impede? Em nome de que você para e desiste? Ou insiste naquilo que não é bom? Né? E essas respostas estão todas dentro de nós. Sim, que é o melhor dos mundos, é o nosso. Adorei, vou ficar aqui. Obrigada, gente. Vou acordar, dormir com o que te impede. Não é? O que te impede, cabe 1 milhão de perguntas. No que te impede é um bom começo. É um bom começo e que certamente vai levar para um bom final também. Sim, eu desejo que sim. Queria já agradecer a Adriana. Eu que agradeço, Carla. Esse tempo, né, tão precioso para todos nós hoje, o nosso tempo bem, né, especial. E dizer que a gente está à disposição, dizer para que vocês conheçam mais o trabalho da Adriana. Ela também tem o site dela, da Multitalento, desenvolve esses atendimentos em coach, tem o Instagram dela também. E acho que foi uma grande contribuição para essa noite aí pra gente. Eu vou aproveitar, Carla, e falar, gente, se vocês quiserem estar comigo, vai ser um prazer no Instagram, @AdrianaJesusOficial, entra lá, toda segunda-feira, 20 horas. Aqui, ó. Participem, tá sendo uma delícia, você é muito bem-vindo, é tudo feito para você, e eu interajo muito lá, porque vocês conseguem escrever, a gente responde, o pessoal tá me animando muito a continuar. Então sejam muito bem-vindos, tá bom? E Adriana Jesus Oficial. Isso, @Adriana Jesus Oficial. Ela também. Esse é o que eu mais uso, mais do que site. Eu tô amando trabalhar com o Instagram, tô achando muito gostoso. O quanto no custo-benefício do esforço
ele me dá uma capacidade de interação muito, muito gostosa. Dá para dividir tela com quem quer dar um depoimento, é muito, muito gostoso. Tem sido, o pessoal tem estado, a gente está conseguindo ter um grupo que está permanecendo, convidando outras pessoas, famílias, subordinados, estão trazendo, está muito lindo. Então seja muito bem-vindo. Obrigada, Carla, pela oportunidade de estar com vocês e poder continuar então divulgando esses espaços de estarmos juntos, né? Fazer disso uma comunidade de excelência humana, né? Que é isso que a gente está aqui para isso. Senão a gente não estaria essa hora aqui se a gente não tivesse empenhado em ser melhor. Então meu reconhecimento a você, fica aqui o meu carinho, a minha admiração pela tua pessoa e pelo teu compromisso em se superar. Ó, beijo para vocês, meus queridos. Obrigada, viu, Carla? Obrigada a você mais uma vez, uma boa noite para todos. Lembrando que eu também tenho os meus treinamentos de LinkedIn, no meu site você encontra mais informações sobre isso e você também encontra essa live que vai ficar gravada no canal YouTube Carla Falcão Palestrantes. Vocês podem assistir de novo, rever todas as perguntas, escrever mais perguntas para a gente também, tá bom? Então, muito obrigada, durmam bem, fiquem com Deus. Se cuidem e sigam em frente. Obrigada, é isso aí, nós somos nos cuidar. Obrigada.